Então, nós vamos hoje estudar a última parábola dessa série do Reino de Deus, que nós estamos fazendo as parábolas do Reino dos Céus. E nós estamos, então, em Mateus capítulo 13. Eu peço que você abra aí o texto sagrado, Mateus capítulo 13. A referência bíblica também foi citada aqui, aqui no chat, e também está aqui no canto da sua tela, tá bom? Nós vamos hoje estudar a parábola da rede, a partir do capítulo 13, versículo 47. Vamos seguir até o versículo 50. Diz assim o texto sagrado: parábola da rede, parábola de Jesus. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins eles deitam fora. Assim será também na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali na fornalha haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez suplicamos a Tua presença e a instrumentalidade do Teu Espírito na compreensão da Tua palavra. Queremos entendê-la e queremos nos aprofundar nessa parábola que o Senhor Jesus conta a nós. Em nome de Jesus, te louvamos. Amém. Parábola da rede. Estamos chegando agora, nesse momento, no final, ou seja, na última parábola do capítulo 13. É claro que dentre todo o evangelho de Mateus, nós temos outras parábolas. Inclusive, alguns irmãos e irmãs pediram para que essa temática fosse mais uma vez replicada no próximo mês, e assim também seguiremos essa parceria do Ministério Pastoral com o Ministério do Ensino, em que nós estenderemos essa compreensão ou essa forma de ler as parábolas para o próximo mês. Então, como nós estudaremos no próximo mês ainda na IBD o livro de Mateus, todos os temas das próximas quartas-feiras, no próximo mês de junho, serão voltadas às parábolas, não mais agora no capítulo 13, mas lá a partir do capítulo 21, 22 e 23 do livro de Mateus. Eu fiquei muito impressionado, inclusive, com a igreja, a forma como a igreja acolheu as parábolas aqui nas quartas-feiras. Já estou escrevendo todos os sermões e revisando tudo, acabando essa mensagem no comecinho da próxima semana, ou se eu conseguir amanhã ou sexta-feira, eu enviarei para os irmãos todos os esboços, dado a compreensão e o desejo dos irmãos aprenderem mais da palavra do nosso Deus. Então, essa parábola da rede é a última dessa sessão do capítulo 13, em que Mateus faz uma compilação e aqui ele coloca todas as parábolas do reino dos céus, uma sequência que Jesus falou e explicou exaustivamente a respeito desse tema. Vale lembrar mais uma vez que a parábola é um recurso didático, pedagógico, em que Jesus usava essa forma um tanto quanto enigmática de falar. Aquelas pessoas que estavam com o coração aberto e disponíveis para o reino dos céus conseguiram compreender o ensino, conseguiram captar a profundidade espiritual das aplicações de Jesus, mas também nós temos a compreensão e a ciência de que aquelas pessoas que eram simplesmente religiosos ou que estavam com corações fechados para a mensagem do Evangelho, do Reino dos Céus, não compreenderam. Isso também se aplica no nosso tempo, na nossa visão contemporânea. Algumas pessoas que não entendem as expressões bíblicas ou
mais especificamente não compreendem a profundidade a respeito das parábolas, porque ainda não se abriram, não deixaram com que seus corações fossem tomados por esse quebrantamento, a fim de ter uma compreensão correta e real das parábolas, porque as parábolas trazem implicações espirituais. Logo, aquelas pessoas que não estão buscando uma espiritualidade sadia não terão uma boa compreensão. É interessante que o texto começa no versículo 47, e a expressão que Jesus usa é que o reino dos céus é ainda semelhante. E essa expressão é ainda, ela faz uma conexão com as demais parábolas do capítulo 13. Então Jesus está falando o seguinte: olha, essa é a última parábola, e essa parábola também contempla essa realidade, essa proposta de comparação, de fazer uma alusão àquilo que é semelhante. O reino dos céus é semelhante a uma rede, e certamente vocês do primeiro século, Jesus estava falando, vocês que estão aqui ao meu redor, essa multidão que me cerca, vocês têm plena consciência e compreensão daquilo que significa uma rede, e logo porque vocês estão envolvidos com essa atividade econômica e essa atividade da pesca. Então, Jesus está falando que essa parábola também traz conexões com as parábolas anteriores. Inclusive, Jesus está mostrando para nós, e essa parábola tem essa aplicação muito semelhante à parábola do joio e do trigo. É muito semelhante, como nós veremos daqui a pouco. Mas é interessante também, porque nessa parábola Jesus fala a respeito da fornalha, e fornalha não para o peixe. Não sei se você já teve essa experiência, mas um peixe assado na brasa é muito maravilhoso. Agora, numa fornalha, não tem como você assar um peixe por conta da alta temperatura. Então, Jesus vai falar que a fornalha acesa não é para o peixe, mas é para os incrédulos. E aqui Jesus está mostrando essa figura de linguagem, usando inclusive essa figura de linguagem, falando que a fornalha é para o ímpio, nessa figura do peixe ruim, aquela pessoa que não está adequada ao padrão de Deus. E aqui Jesus vai fazer uma diferenciação. Há peixes bons e peixes ruins, pessoas do reino dos céus e pessoas que não fazem parte do reino dos céus. É muito interessante que tanto essa parábola como a parábola do joio e do trigo tem um aspecto extremamente escatológico. Algumas pessoas, inclusive, pensam que as parábolas escatológicas estão lá no capítulo 23, 24, quando, melhor dizendo, 24 e 25 de Mateus, quando Jesus vai falar, inclusive, do final dos tempos, vai falar a respeito da segunda vinda, mas basicamente nós temos a parábola do joio e do trigo e essa parábola da rede também com esse tom escatológico, ou seja, falando a respeito do final dos tempos. E o reino de Deus também traz a mensagem da consumação do século. Então é interessante essa percepção também. Então veja como essa parábola tem muito assunto e nós então mergulharemos em todos esses detalhes, se Deus assim permitir. Jesus está falando que a mensagem do reino dos céus, a mensagem do reino de Deus, traz também essa ideia da consumação do século, ou seja, o dia em que tudo será resolvido, haverá o julgamento de Deus, haverá o dia da separação dos bons e dos ruins, dos peixes recolhidos nos cestos, segundo a parábola de Jesus, e daqueles peixes inadequados que serão lançados na fornalha. Então, essa parábola da rede se assemelha muito, como eu já disse, com a parábola do joio. Por quê? Porque nós temos essa grande ênfase nas duas parábolas da consumação dos séculos, ou seja, do final. No final, haverá a separação do joio e do trigo. O joio será lançado no fogo e o trigo será recolhido no celeiro, ou seja, na casa de Deus, na eternidade. Aqui nós temos essa parábola que também fala a respeito dessa separação na consumação dos séculos. Inclusive, ambas parábolas falam que os anjos terão papel importante nesse processo de separação. Nessa parábola da rede, os anjos virão e separarão os ruins para a fornalha e os bons para os cestos. Então, na parábola do joio e do trigo, nós temos os bons
que são aqueles categorizados como trigos, que serão recolhidos no celeiro, e aqui nós temos a ideia do cesto, mostrando que tanto o trigo como os peixes ficarão juntos, dando a ideia de que os salvos, no dia da separação, permanecerão para sempre juntos. E aqui já há uma aplicação muito grande, porque nós temos essa certeza de que nós, os salvos em Jesus, passaremos toda a eternidade com os nossos irmãos e irmãs, e aí nós temos essa realidade bíblica explicada pelo Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós temos a rede lançada. Então, se você está aí com a sua Bíblia aberta, eu peço que você me acompanhe, tá bom? O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Então, nós temos a rede lançada. E a rede lançada aqui não é uma rede individual, não é uma rede extremamente pequena, mas é uma rede lançada ao mar, uma espécie de arrastão. Eu fui fazer a lição de casa e aprendi um pouco com essas expressões de pesca, dizendo que os pescadores chamam esse tipo de rede de arrastão. Basicamente, eles colocam uma ponta da rede em um barco, uma ponta da mesma rede, a outra ponta no outro barco, e eles vão assim varrendo toda aquela região. Então, na superfície da água fica as boias, no fundo fica o peso, né, e chamam de pezinho, para que a rede possa alcançar maior profundidade, e os barcos então vão empurrando e vão varrendo até chegar o momento em que os barcos quase que se encontram e eles fecham a rede e aí recolhem a rede. O que Jesus está falando para nós é que essa rede vem com todas as espécies de peixe. O texto vai dizer todos os tipos de peixe. Como nós sabemos, há muitas espécies de peixes, e aqui Jesus está fazendo essa alegoria, falando da multiplicidade dos súditos do reino dos céus. Ou seja, tem muita gente. Assim como uma rede traz toda sorte de peixe, a rede do reino dos céus traz também muita gente. Traz gente que é do reino e traz gente que não é do reino. Traz pessoas que creem em Jesus, confessaram Jesus, e traz também os incrédulos, os ímpios, os arrogantes. Traz aqueles que são devotos a Deus, mas traz também aqueles que não creem na existência do Senhor. E aqui, mais uma vez, Jesus usa os peixes como uma figura de linguagem para falar das pessoas do reino dos céus, ou seja, dos seus súditos, dos súditos do reino dos céus, na realidade falando de todas as nacionalidades. E aqui Jesus já está falando, inclusive, de uma maneira com um tom extremamente missiológico, falando das nacionalidades, das tribos, das raças, de todos os povos que estarão um dia diante do Pai, cantando, louvando, exaltando e reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Então, essa rede que é o reino dos céus, esse reino dos céus que é lançado na terra e que vai varrendo a terra e vai recolhendo todas os tipos de peixe, ou seja, todos os tipos de pessoa, basicamente está mostrando para nós que um dia todas as nacionalidades, todas as tribos, povos e raças estarão cantando e falando que Jesus Cristo é o Senhor. É o reino que é para todos, todos aqueles que creem no Evangelho e confessam a sua lealdade e confessam a fé no Senhor Jesus como o único Senhor de suas vidas. E aí, essa rede é lançada e ela recolhe muitos peixes. Então, no segundo ponto é a rede recolhida. Diz o texto, lá no versículo 48, que quando já está cheia essa rede, os pescadores arrastam essa rede para a praia e se assentam. É interessante que Jesus fala que a rede é recolhida quando ela está cheia. E os pescadores arrastam essa rede até a beira da praia. É interessante que as pessoas do primeiro século, principalmente naquela região onde Jesus estava naquele momento, conheciam, tinham essa imagem da rede, da pesca de forma vívida. Porque na realidade a pesca era um dos meios ou uma das fontes de renda daquela população. Eles nasciam em contato com o mar, eles nasciam em contato com essa ideia da pesca. Certamente as crianças brincavam ali perto
dos utensílios da pesca, eles viam os adultos fazendo e tecendo ali as redes, eles conheciam tudo a respeito de pesca. E basicamente essa ideia ou essa figura de pescadores à beira da praia, recolhendo a rede, separando peixes, assentados na praia, era algo muito comum. Então, qualquer pessoa do primeiro século, principalmente aquela multidão que ouvia Jesus, teve pleno entendimento de tudo aquilo que Jesus estava falando. Agora, eu não sei se todos eles entenderam a profundidade de que Jesus estava tratando em relação ao reino dos céus. Mas é interessante, porque naquele contexto estava com ele os seus discípulos, os seus apóstolos, e muitos deles que vieram, inclusive, desse cenário da pesca. Temos, por exemplo, Pedro, Tiago e João, que, quando foram chamados, eles estavam pescando, eles inclusive, tinham uma cooperativa de pesca, e eles ouvem o chamado e seguem. Inclusive, quando Jesus conversa com eles, eles estavam lavando as redes, ou seja, eles conheciam profundamente essa alusão, essa imagem alegórica que Jesus estava falando. Agora, Jesus fala que os pescadores estavam assentados e estavam escolhendo os peixes, porque é muito interessante isso, porque os peixes são escolhidos por aqueles que têm a consciência daquilo que é bom e daquilo que não é bom, do peixe que é útil e daquele peixe que ainda não está apto para o consumo. Então Jesus fala da escolha dos peixes. Nem todos os peixes que vêm na rede são bons, e o pescador sabe muito bem identificar. Alguns não são aptos para o consumo, não estão no peso ideal. É interessante que os pescadores bem experientes, eles pegam um peixe na mão e só ao pegar na mão ele já tem a noção do peso do peixe, do tamanho do peixe, e ele vai fazendo então a separação. O foco aqui também é mostrar que a rede traz os peixes bons e os peixes ruins. Mas bons e ruins aqui não tem uma conotação moral, mas sim de adequação ao padrão exigido pelo pescador. Isso aqui é muito interessante e muito importante, eu diria. Porque quando a gente faz uma primeira leitura dessa parábola, parece que os peixes ruins são aquelas pessoas, faz uma alusão àquelas pessoas que não têm um comportamento moral. Então, por isso eles são ruins, porque eles são extremamente pecadores. Mas, na realidade, o que Jesus está mostrando não é uma conotação moral apenas. Essa classificação de ruim está ligada à ideia de não estar adequado ao padrão do pescador. Então, o reino dos céus faz também essa seleção daqueles que se dizem cristãos. O reino dos céus faz essa separação, porque a ideia aqui tem a ver com a adequação cerimonial, ou seja, bom para o consumo ou não. É o pescador que sabe se aquele peixe está no peso, está no tempo, se ele é bom ou ele é ruim. É interessante também que a expressão aqui, ruins, tem a ver com essa inadequação, porque na realidade os adequados, os bons, são adequados para a vida eterna. Os bons, segundo o padrão do reino dos céus, não são moralmente perfeitos, mas são aqueles que estão caminhando ou estão olhando para Jesus, que é o perfeito. Então nós não podemos falar assim, nossa, eu sou um peixe bom. Mas na realidade nós estamos olhando para aquele que é bom. E olhar para aquele que é bom nos dá a qualidade de bom, no sentido de sermos adequados ao padrão de Deus. Então, Deus tem um padrão. E qual que é o padrão de Deus? A perfeição, a santidade, a vida santa, a vida correta, a vida justa. E por isso nós precisamos olhar para Jesus e seguir essa trilha. Porque um dia o reino dos céus será como uma rede que vai recolher todas as pessoas e vai apresentar ao Todo-Poderoso. Então nós não podemos pensar que essa ideia de ruins e bons tem a ver apenas e tão somente com uma categoria moral. Os bons são aqueles que aceitaram de bom grado o reino dos céus.
Os bons são aqueles que receberam o evangelho, que têm fé em Jesus, que creem que Jesus é o Messias, que creem que Jesus é o ungido de Deus, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus é o Rei, que Jesus é o Salvador, que Ele é o Senhor dos Senhores, porque na realidade essa expressão ruins tem a ver com a decadência ou a inferioridade do produto, que no caso é o peixe. Em outras palavras, traduzindo para o grego comum da época, um peixe ruim era um peixe sem valor. Não que ele não tivesse valor em si mesmo, mas no sentido de que ele não era apto para o consumo, ou seja, ele era impróprio para o consumo. Então, uma pessoa que não confessa o reino de Deus, ela é imprópria para viver com o Senhor para todo sempre. Então, uma pessoa que rejeita a mensagem de Deus, uma pessoa que se escandaliza do evangelho, uma pessoa que não se rende à mensagem de Deus, que não entende o amor de Deus, que não aceita o perdão de Deus, uma pessoa que está inapta para fazer parte do reino dos céus, para ser recolhida no cesto do reino dos céus. Então, a expressão bons aqui traz o sentido de apto, adequado, no sentido de perfeito. Então, quem é o perfeito no reino dos céus? Aquele que olha para Jesus e segue Jesus, porque vê nele a perfeição. Então, Jesus fala que os pescadores vão recolher os peixes bons no cesto e vão deitar fora aqueles que são ruins. E essa expressão deitar fora vai explicar muita coisa nessa parábola, porque Jesus está dizendo que haverá, sim, um dia em que teremos a consumação dos séculos. Parece que algumas pessoas não se dão conta dessa realidade no reino dos céus. Parece que algumas pessoas pensam que, de fato, não haverá consumação dos séculos, Deus não está preocupado com isso, ou a história é cíclica, então a gente vai viver depois um outro ciclo e nada disso vai acontecer. E vem Jesus de forma categórica e diz: haverá sim a consumação dos séculos. Se você quiser me acompanhar, estou no verso 49. Diz assim Jesus: assim será na consumação do século. Haverá a consumação do século. Porque Jesus encerra o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, falando que nós devemos ir por todo mundo, pregar o Evangelho e que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus vai caminhar com a gente até o dia final, até o dia do juízo final. Nós temos essa promessa. Mas esse dia chegará. Nós precisamos crer nisso. Tem muita gente que zomba, tem muita gente que desacredita, mas Jesus está dizendo o seguinte: haverá sim o dia do juízo final, que a Bíblia chama de consumação dos séculos. O texto vai dizer para nós que sairão os anjos, verso 49, e separarão os maus dentre os justos. Haverá uma separação. E é interessante porque nós, às vezes, vamos vivendo nesse mundo envolvidos com tantas pessoas, com tantas demandas, e pensamos que parece que está tudo misturado, parece que está todo mundo junto. Dentro desse escopo, por exemplo, desse conceito evangélico, parece que está todo mundo dentro. Tem muita gente que está escandalizando, tem muita gente que não anda com Deus, tem muita gente que tem um comportamento reprovável, está se dizendo cristão e está aí do lado da gente, mas Jesus nos alerta dizendo: haverá consumação. E no dia da consumação, os anjos serão enviados por Deus para fazer essa separação. De um lado os bons, de outro lado os ruins. Como eu já disse, o ruins aqui não no sentido simplesmente moral, mas ruim porque ele é tão ruim, ele está tão corrompido, que ele não conseguiu ver a beleza do Evangelho, a luz do Evangelho. Ele não reescreveu a sua história a partir do Evangelho. Já os bons são aqueles que entenderam a mensagem do Evangelho, viveram em prol do Evangelho, tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho. Haverá separação. Um dia isso ficará ainda mais nítido. Naquele dia que os anjos, na consumação dos séculos, fizeram essa separação. E aqui, mais uma vez, essa parábola se assemelha muito com a parábola do joio e do trigo. Um dia o joio será separado.
Um dia os peixes ruins serão separados dos peixes bons. E nós veremos com os nossos olhos aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Hoje parece que ainda é um tanto quanto confuso para nós, ou difícil para a gente fazer essa separação. E como nós temos a indicação de Jesus, nós não podemos fazer a separação ainda hoje. Nós temos que aguardar a consumação dos séculos. Caminhando para o final, o castigo dos ímpios é descrito de uma forma impactante. Eles serão lançados na fornalha. Agora, se você está aí com a sua Bíblia aberta, no verso 49, Jesus fala que, no verso 50, melhor dizendo, que eles serão lançados na fornalha acesa. Não é qualquer fornalha, é na fornalha acesa. E Jesus ainda fala o seguinte, que ali, naquele dia, haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando claramente do inferno, lugar para aqueles que duvidaram do evangelho, para aqueles que zombaram do reino de Deus, para aqueles que não se renderam ao senhorio de Jesus, não aceitaram o discipulado cristão, daqueles que não amaram a Deus como prioridade, daqueles que não passaram pela transformação, daqueles que não creram, simplesmente viveram sem crer em Deus. A esses que não passaram por essa experiência salvífica do evangelho, o que aguarda, o que espera, a fornalha acesa. Agora, o benefício dos salvos será o ato de ser recolhido no cesto, porque o texto vai dizer para nós que os bons serão recolhidos nos cestos. E aqui, mais uma vez, essa ideia de celeiro da parábola do joio e a ideia de cesto dá a ideia para nós que os salvos, os bons, os peixes bons, ficarão no mesmo lugar, ficarão juntos, serão recolhidos pelos anjos para a presença de Deus, seremos recolhidos e ficaremos juntos. Isso aqui é magnífico. Os remidos, os salvos, serão recolhidos à eternidade pelos méritos de Jesus e passarão toda a eternidade juntos, recolhidos nos cestos. Os salvos que creram em Jesus, os salvos que tiveram fé no Messias, os salvos que fizeram de Jesus o alvo, os salvos que olharam para Jesus como autor e consumador da fé, os remidos que viveram pela fé no Filho de Deus, esses sim serão recolhidos no cesto e não passarão pela fornalha, mas viverão com o Senhor para todo sempre. Verão a Deus, conforme a Bíblia diz, face a face. Eu espero ser um bom peixe. E naquele dia em que a rede passar, a separação vier, eu espero ser recolhido juntamente contigo para o reino dos céus, para o reino de Deus, e não ser lançado na fornalha. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que ainda não se renderam. E aqui fica uma pauta urgente para nós. Precisamos anunciar o evangelho, a fim de que as pessoas saiam dessa condição do inferno e desfrutem do reino dos céus. E Deus abençoe a minha vida, a sua vida. Que Deus abençoe o meu e o seu coração. Amém.